Hoje a minha convidada é a médica coloproctologista doutora Jaqueline Macedo e o nosso tema de hoje é a prevenção do câncer de intestino. Portanto, você nos assiste a partir de agora aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri e também com as redes sociais, no YouTube, no Facebook. De todas as formas, eu chego aí pertinho de você sim, com um profissional com informações ricas. E acompanhada, claro, de um cafezinho. E é assim que nós começamos mais uma edição do programa Café com Leite. Jaqueline, primeiro, muito obrigado aí por você vir aqui tomar um cafezinho comigo, motivo de alegria, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Leite. É um prazer estar aqui e falar sobre prevenção é um dos meus temas preferidos. Olha só, e conversando ainda nos bastidores sobre esse tema, e percebe-se o brilho dos seus olhos quando se fala nesse tema coloproctologia, né? E parece que quando a gente atribui amor e faz com o coração, as coisas brilham, né? Então, assim, percebe-se no seu olhar o brilho, o desejo, a vontade de falar no assunto. E é tão bom a gente compartilhar, né, um pouco do que a gente sabe, né, doutora? Uhum. Diga uma coisa, coloproctologia, cuida de quê mesmo? O que é isso? Vamos quebrar esse negócio, vamos dizer para esse povo o que é esse negócio. Né, esse nome feio aí, difícil de falar, né? Coloproctologia é uma especialidade cirúrgica da medicina, tá? Para a gente ser coloproctologista, a gente faz primeiro residência médica em cirurgia geral. Então, eu sou cirurgiã. Certo. E após a residência, a gente faz essa nova especialidade que é a coloproctologia, que é uma área que trata as doenças do intestino, especialmente as doenças cirúrgicas, do intestino, reto e ânus, tá? É aí onde entra o câncer de intestino. É aí onde tudo começa, né? Tudo passa por lá, né, doutora? E tem essa ligação, mas são coisas distintas, né? É intestino reto intestino reto e ânus. E ânus. Né? É isso. Pode haver cânceres em qualquer um? Em qualquer um. Especialmente, a gente trata o câncer no intestino grosso, que é mais comum. É muito raro a gente encontrar o câncer no outro intestino, que é o intestino delgado. E justamente a especialidade, ela está mais focada para o intestino grosso, reto e ânus. E todos esses segmentos, eles é um tubo, né? É um túnel que começa na boca e vai até o ânus. E todos esses segmentos podem ter câncer, entendeu? Podem ter câncer. Doutora, e esse câncer está sendo muito comum nos dias atuais porque é impressionante o número de pessoas acometidas de cânceres no mundo, né? Em especial, o câncer de intestino tem chamado muita atenção e ganhado inclusive as mídias, porque ele é o segundo câncer mais comum no Brasil. E eu ouso dizer que essa estatística não está tão fidedigna, né? Eu acho que ainda a gente tem uma incidência ainda maior. A gente só perde para mama e próstata, né? Então é uma incidência muito alta e crescente, né? Aqui no interior, né, do Ceará, a gente faz diagnósticos diários, né? Eu opero câncer semanalmente. Então, será que a gente é só o segundo mesmo, né? Ou está sendo subdiagnosticado, subnotificado? Até porque deve existir um certo tabu, né? Sim. A gente tem muita dificuldade para chegar até o diagnóstico do câncer. Infelizmente, quando a gente chega no câncer de intestino, a gente já chega na porta da emergência. Porque é um câncer muito silencioso, tá, Leite? É muito, muito silencioso. Para ele começar a dar sintomas, para ele começar a apresentar sinais, já passou anos. E aí, geralmente, o paciente chega, ou então o paciente, por vergonha, por tabu, tem um sangramentozinho ali nas fezes, uma dor na barriga, algo alterado ali no funcionamento intestinal e não comenta com seus familiares, não procura um médico por vergonha mesmo, por timidez. E aí, quando o quadro complica,
complica, por exemplo, com uma obstrução intestinal, um tumor que chega ao ponto de obstruir a passagem ali das fezes, dos gases, Aí vai correndo. ele corre para emergência. Aí, não, aí já está muito avançada, aí a coisa complica. Isso né? é praticamente diário E hoje, na nossa rotina. É tão comum a gente conversar qualquer tema, né? Porque existe a intimidade, existe o respeito. Conversar sobre qualquer assunto, inclusive este, apesar de ser, de certa forma, eu acho que o tabu deve ser em relação da intimidade, né? Uhum. Mas hoje está tão comum o diálogo, né, doutora? Graças a Deus, né? Pois A internet veio para nos ajudar, né? Claro que vai ter informações equivocadas, mas ela veio para ajudar. E a gente conseguiu, eu fui até resistente antes para criar meu perfil no Instagram, mas eu percebi que eu precisava encarar aquilo como uma missão, como realmente uma orientação, que os pacientes, eles nunca nem ouviram falar na prevenção, nos sinais de alarme, ou se ouviram falar, realmente não sabia a quem recorrer, ou tinham vergonha realmente de recorrer. E a internet, as mídias, elas vêm nesse sentido, né? De falar mais pro assunto para a gente desmistificar e conseguir ajudar mais pessoas. Pronto, já que é uma coisa assim, de certa forma, que as pessoas se recusam a falar ou se intimidam e tal, vamos aqui a uma prática mais comum para essas pessoas. Pessoas que tiver, por exemplo, um resquício de sangue nas fezes. Se não sabe quem procurar, procura qualquer médico que conheça. Para poder direcionar, Para direcionar, não é? Exatamente. Acho que num postinho aí, talvez, não sei. Mas sabe o que é que acontece em relação às doenças do intestino e o câncer? Acontece muito também do paciente ter aquele sangue nas fezes, que é um dos sinais de alarme para o câncer, e achar que não é nada. Ah, é minha hemorroida. Ah, foi um corte, né? Foi porque machucou. Então acaba, às vezes, levando aquilo ali como se não fosse nada. O corpo te dá sinais, só que você não valoriza. Tem muito essa questão também. Ah, deve ser hemorroida. Tem a cultura da hemorroida, né? Então, sangue nas fezes, dor no canal anal, no ânus. Ah, é hemorroida, vai passar. Ou então, uma pomada. Não, vou passar uma pomadinha aqui, né? Vou usar alguma medida ali só para paliar, para remediar. E aí não procurar e não direcionar, não ver realmente o que é que está acontecendo. Mas me diga uma coisa, esse resquício, esses raios de sangue, é com frequência ou uma vez? Porque pode ser, eu não sei, pode ser que seja hoje e vai acontecer isso daqui, sei lá, numa outra oportunidade, não sei, por ocasião de uma alimentação, não sei. Sim, assim, o que eu costumo dizer teu corpo te deu sinais, se você tem a orientação, sangrou ali uma vez, te chamou a atenção, o ideal já é procurar um especialista e entender o que aconteceu. Mas em termos de sinais de alarme, é realmente o sangramento recorrente. Ali mais de 2, 3 vezes, tá? Eu digo assim também, a grande maioria vai chegar no especialista e vai ter uma notícia boa, né? Seu sangue nas fezes foi um trauma, foi porque suas fezes estavam ressecadas, né? Foi porque você comeu algo muito ácido e machucou ali. A grande maioria vai ter essa notícia boa. Só que, infelizmente, vai ter a minoria que não vai ter uma notícia boa. Aí eu não quero... eu sempre imagino que a minha é ruim, aí não quero ir, não, né? Esse é o problema, É outra questão. Tem paciente que, não quero fazer esse exame que eu tenho medo de descobrir. Mas não, eu digo que saúde é igual a conta. Se eu não sei que eu não estou devendo, não vou pagar. Mas a conta está lá, aumentando. É mais fácil eu pagar uma conta pequena ou depois ela com juros. Entendeu? Então, assim, o câncer do intestino, ele tem mais de 90% de cura só com a cirurgia, sem precisar de tratamentos complementares, como quimio-radioterapia. Então, a chance de cura também ela é muito alta, é um dos que é mais curáveis. Então, a gente tem que guardar nosso medo, né? Tem que guardar ali nosso receio de pagar a conta, entender o que eu estou sentindo. Se for um câncer, bora lutar como um câncer. Se a conta tá ali para eu pagar, eu vou trabalhar e dar um jeito de pagar. Se infelizmente a notícia não foi boa no sentido de ser uma doença que assusta, mas ela também tem cura, entendeu, Leite? E uma margem alta de cura. Que
Bom, né? As estatísticas mostram isso. Então, Mas, isso pode trazer uma tranquilidade para o paciente. Com certeza, né? com certeza. Que bom, que bom. Doutora, mas advinda de quê mesmo? Pronto. Hoje já é comprovado, né? Tem a genética associada. O foco principal é essa bendita genética. Na verdade, não é a maioria, tá bom? Cerca de 10% só está associada a um perfil genético. E o que é que nós percebemos? Nossa alimentação, nosso estilo de vida, como principais fatores de risco. Entram a alimentação baixa em fibras, rica em embutidos e enlatados, presunto, salame, salsicha. Esses alimentos, né, esses que eu citei agora, esses embutidos, eles já estão nivelados, o risco de câncer deles, ao cigarro. É mesmo? E o que é que a gente é acostumado a comer desde criança? Né? Não é, infelizmente, graças a Deus hoje já tem um estímulo maior para uma alimentação saudável desde a infância. Mas a gente come errado a vida inteira. E o que come vai me causar algum malefício a longo prazo. E esse malefício já está confirmado, entendeu? Que aumenta o risco de câncer de intestino. Entre outros fatores, né, como o próprio tabagismo, que é um dos principais, o etilismo, a obesidade, o sedentarismo. É nosso estilo de vida. Por que é que está adoecendo tanto? Vamos ver como é que está aí todos esses anos, né, de sedentarismo, de má alimentação. Então, aumentou muito o câncer. E o câncer em paciente jovem. Tem, doutor? Demais. Esse ano passado, eu operei um paciente de 28 anos com câncer de colo. 42, 38, 45. Antes a gente encontrava esse câncer lá para os 60, 70 anos. É doença de idoso. E infelizmente, agora a gente está... Está vindo aqui pertinho. É onde a gente tem que obedecer o sinal de alarme. Aí nós vamos lá para aquela linha da publicidade que nós temos com muita frequência da mama e da próstata, que já se criou aí uma luminosidade sobre o azul e o rosa, né? De uma forma tamanha, ao ponto das pessoas, inclusive, já se resguardaram para... E parece que é só naquele mês, né? Porque em outubro e novembro vão com muita frequência, né? Quer dizer, não seria, por exemplo, uma forma de atacar mais no sentido de publicizar isso, ao ponto de advertir as pessoas dessa importância, que eu acho que aos poucos tanto bate até que fura, né? A gente ganhou recentemente, nos últimos anos, o Março Azul, apesar de não ter ganhado ainda, né, a proporção que a gente almeja, mas nós temos o Março Azul, que é o nosso mês de prevenção do câncer de cólon. E aí, graças a Deus, cada ano a gente está ganhando mais visibilidade. E aí a gente bate muito nessa tecla dessa prevenção primária com o nosso estilo de vida. Graças a Deus aí já está uma cultura maior para o cuidado, para a atividade física. A gente vê academias lotadas, ruas lotadas, fazendo, né, o ciclismo, a corrida. Então, graças a Deus, essa moda boa está chegando, né, do autocuidado. Até a própria alimentação, né? As pessoas se cuidando bastante. Se cuidando mais. Mais cuidado com as crianças. Resultado amanhã, não. Doutora? Amanhã que eu digo é de imediato. Na mesma proporção de um passado que agora está tendo resultado negativo, esse trabalho de hoje poderá ter um resultado positivo amanhã, né? Exatamente. E aí é nossos esforços. A gente não tem motivo para ser o segundo mais comum. Porque através desse estilo de vida... lugar não é vantajoso. Nem o primeiro, nem o segundo, nem nenhum, né? Nenhum. Mas assim, é diferente. Por exemplo, a próstata, quando você está fazendo ali a prevenção, você está buscando... Não é uma prevenção, é um rastreio. Sim. Você está buscando o câncer na fase inicial, para ter mais chance de ficar curado. Ok, ser o primeiro mais comum. Entendeu? Não tem um exame que faça assim, eu vou evitar o câncer de próstata com esse exame. Quando eu digo que não é para o câncer de colo ser o segundo mais comum, é porque existe um exame, não estou falando mais só de estilo de vida, mas é porque existe um exame capaz de realmente cortar o mal pela raiz. Evitar que uma lesão que não é câncer vire um câncer. Então, assim, por que eu sou o mais comum? Se eu consigo fazer um exame procurando o pólipo, que é a lesão pré-maligna, e que se eu retirar esse pólipo com esse exame, esse paciente não vai ter câncer. Como é que eu sou o segundo mais comum? Tem algo aí que precisa ser revisto, mas no sentido
Eu acho que a revisão, ela deveria ser não no quesito de fazer os exames, mas das pessoas buscarem essa prevenção nesses quesitos que a senhora falou, dos cuidados com a saúde, uma alimentação, né, com evitar o etilismo, o tabagismo, algo que os leva àquilo, né, que nos leva, não é os leva, nos, né, que eu também estou inserido nesse contexto. Todos nós, né? Mas esse tema é interessante e nós vamos continuar no próximo bloco. A senhora aceita um cafezinho? Claro. Vou preparar um cafezinho, tá? Um café com leite. Um café com leite. Ela é médica colorproctologista. Eu converso com a doutora Jaqueline Macedo. A senhora aceita um cafezinho? Com certeza. Leite? Por favor, doutora. Obrigada. Prevenção do câncer intestinal é o tema de hoje do nosso programa. A minha convidada, a doutora Jaqueline Macedo, vai continuar com a gente. Fique ligado, voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. E o abraço carinhoso vai para você que nos acompanha diariamente. Muito obrigado. Divulgue o nosso programa, os nossos meios de comunicação aí nas suas redes sociais. Minha convidada de hoje é a médica, a doutora Jaqueline Macedo, que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre a prevenção do câncer de intestino. Portanto, pegue aí o seu papelzinho, sua caneta, seu imã de geladeira, porque eu vou lhe dar uma notícia aqui que você vai anotar. Olha só, anota aí, 20 de setembro, 20/9, das 7 às 14 horas. Anotou? Muito bem, pega o imãzinho e coloca lá. Agora coloca embaixo assim, campanha de doação de sangue da Leite Contabilidade, na parceria com o Instituto Café com Leite, com a Fundação 15 de Agosto, com a EMOS. Bote aí. Anote, porque eu quero você aqui. Na Rua Delmiro Gouveia 163, eu quero que você faça a sua doação de sangue. Eu quero 100 bolsas e eu não quero precisar de nenhuma. Não traga para mim que eu não quero, se Deus quiser. Eu quero que você venha doar e não queira nenhuma, nem um pouquinho do seu sangue, tá bom? Vem para cá, gente. Olha, a nossa campanha tem tomado uma dimensão muito grande com a solidariedade das pessoas. Então vem para cá, é dia 20 de setembro, pela manhã, das 7 às 14 horas, você vem e faz a sua doação, recebe um lanche, é o EMOS, não sou eu, não sei coletar sangue, só sei dar o meu braço aqui para colocar aquela agulhinha tradicional, mas você vem, faz o mesmo, faz a sua doação, depois você lancha e vai trabalhar ou vai para casa. 20 de setembro, eu posso contar com você? Agende-se. Doutora Jaqueline, doutora, doação de sangue tem a sua relevância, né? Eu sempre, nós anualmente fazemos essa campanha e eu quero 100 bolsas esse ano aqui. Fiquei maravilhada com a campanha. Eu sou doadora de sangue, né? Eu dou, acho que uma vez a cada 3 meses, mais ou menos. Só espero me recuperar, então. Pois se recupere, porque eu vou lhe ligar. Doutora, socorro! Vamos lá, completar essas 100 bolsas. Olha, é tão legal, eu chego aqui 6h30, 7 horas da manhã, já tem um monte de gente sentada ali, sabe? Esperando o EMOS para doar, para depois ir trabalhar. É muito emocionante. Pois eu vou divulgar também. Depois nós vamos fazer assim, uns panfletos, divulgar. Todo ano nós realizamos essa campanha, já chegamos a 96 bolsas, me parece, eu não tenho certeza, eu vou pegar com a produção na última campanha, 96 bolsas, mas nós queremos fechar os 100. 100, mas é pouco, deveria ser 120, pouco, né? Vamos aumentar? Se já chegou em 90, mais 90, porque, afinal né? de contas, doutora, a senhora que é cirurgiã também, né? Uhum. É importante nesse momento da cirurgia o sangue, né, doutora? Tem a sua relevância, né? As cirurgias de grande porte, que passam perto de grandes vasos, a gente sempre faz reserva de sangue. Não significa que a gente vai precisar, mas essas cirurgias grandes a gente sempre precisa ter ali na retaguarda a bolsa de sangue. E ficar e torcendo para não usar, né, doutora? Porque eu sempre peço, mas eu digo, olha, eu não quero usar, nem quero que você doe, não queira fazer uso. A gente precisa ajudar quem precisa, né? Com certeza, Doutora, mas voltando ao nosso assunto, na questão do câncer de intestino. Me diga uma coisa, exames, qual é o tipo de exame que consegue detectar?
Pronto. Como a gente começou a falar, existe esse exame que é um exame endoscópico, ou seja, eu utilizo uma microcâmera. Esse exame se chama colonoscopia. Através desse exame, o paciente sedado, a gente faz uma medicação na veia, tem anestesista do lado, então o paciente vai dormir e não vai sentir incômodo nenhum. É um exame através do reto e tem a capacidade de olhar todo o intestino grosso. E eu consigo tanto ter um exame diagnóstico, porque eu posso encontrar o câncer e biopsiar, como um exame preventivo, porque eu consigo encontrar a lesão que antecede o câncer. A lesão é o pólipo já ou é só algum ferimento? É o pólipo. Já é, né? É um pólipo. O pólipo, ele se apresenta, quando a gente olha, como se fosse uma verruguinha, pequenininho, às vezes menor que 1 centímetro. Parece inofensivo e, na verdade, é. O pólipo, ele não causa dor, ele não causa sangramento, ele não causa alteração do hábito intestinal. Muitas vezes é 0,3 milímetros, 0,5. É pequenininho, 1 centímetro. Só que qual é o problema do pólipo? Ele vai crescendo ali silenciosamente, sofrendo mutações. E às vezes em 10 anos, ele pode se transformar num câncer. Olha só, 10 anos... Silencioso, sem causar nada. E qual a vantagem do exame? E por que é um exame tão importante e feito de forma preventiva em todo mundo sem sentir nada a partir dos 45 anos? Por que esta é a orientação? Porque ali, após os 40, 45, começam a surgir os pólipos. É muito esperado pelo envelhecimento. Com o aparelho, a gente consegue passar uma pinçazinha dentro do aparelho e tirar o pólipo. Evitar que esse pólipo, daqui a 10 anos, vire um câncer. Entendeu? Então, essa é por isso que eu sou tão apaixonada por esse exame. A gente entra com a câmera e a câmera ela é passada para uma televisão. Então, eu faço o exame olhando para essa imagem ampliada em uma TV. E aí, achando esse pólipo, a gente tem materiais específicos que faz esse exame, essa retirada desse pólipo com segurança. Doutora, é pelo ânus? É. Não tem outra forma, não? De imagem, não. Qualquer coisa? Existe a colonoscopia que está sendo trabalhada via tomográfica para você sair. Só que, assim, esse outro exame, ele pode... já tem nos grandes centros, né, fora. Mas a única coisa que ele faz é encontrar. Ele não tira o pólipo. Assim, Vamos imaginar numa tomografia. Seja, se encontrar, depois tem que fazer, né? Tem que fazer. E esse já faz... E ainda corre o risco da gente deixar passar essas lesões menores, né? De não encontrar essas lesões menores. Tá certo. Doutora, é interessante, né, essa observação. Quer dizer, imagem tem sentido. Depois eu vou ter que fazer... Para tirar o pólipo. Para tirar o pólipo. Então você vai fazer um exame que ainda não está bem solidificado, de altíssimo curo. Pode causar uma falha. Que pode passar despercebido, um pólipo que não é difundido, não vai ter, por exemplo, aqui, Fortaleza, não tem. E sendo que tem um exame que ele consegue ver e consegue tirar o pólipo, entendeu? Doutora, porque percebe-se o seguinte, nas pessoas de mais idade se sentem um pouco, se restringem um pouco em virtude da sua própria criação, os tabus da vida, né? E os jovens também ficam receosos porque estão ali na fase inicial, também não é necessário, né? A partir dos 45 anos já tem que ter uma consciência diferente, né, doutora? E procurar fazer de qualquer forma, até porque, como dito, é um tema que precisa ser debatido. Por exemplo, minhas consultas, elas são muito demoradas, 40 minutos, 1 hora, porque não é só dizer você tem que fazer. Você precisa mostrar para o paciente a importância dele vencer a vergonha, né? Quebrar esses tabus, mostrar a ele a importância de fazer. Porque o que está acontecendo no leite antes? A gente envelhecia enroladinho aqui e um paciente de 60 anos já não tinha a produtividade de antes, era cheio de comorbidades. Hoje não é mais assim. Hoje eu chego nos meus 60, nos meus 70, nos meus 80, rígido, produtivo, independente. Então, uma coisa era antes. Eu descobri que eu estava com... As pessoas estão vivendo mais. Mais. Né? Antes, assim, esse paciente tem câncer. Mas ele é tão velhinho. Tudo bem. É mais ou menos essa a ideia. Hoje não é assim. É você trabalhando, você produtivo, você cuidando dos seus netos, né? Vivendo com sua família e ter um diagnóstico desse.
Entendeu? Então, assim, é entender que se eu venço esse tabu, essa timidez, se eu confio no profissional, que a primeira coisa é você confiar no profissional que vai fazer, ter aquela empatia com aquele profissional, procurar uma clínica segura, né, com bons aparelhos, com uma equipe bem treinada, e entender que aquele exame, ele pode garantir teu envelhecimento saudável. Ah, é curável o câncer? É, como a gente conversou. Mas pensa como é estressante, como dói na família, no paciente, que vem os medos. Então, você vencendo esse tabu hoje, sabendo que hoje o câncer do intestino é muito comum, é meio que você te dá uma tranquilidade que com isso eu não vou me preocupar mais na frente, entendeu? E necessariamente o fato de você fazer o exame não quer dizer que você tem alguma coisa, né? Não, de jeito nenhum. Saber apenas, acompanhar. Exato. Apenas, né? E um exame normal, por exemplo, próstata, mama, a prevenção é anual, não é isso? Todo ano eu tenho que me vestir aí, deixar a vergonha de lado e prevenir. A colonoscopia não é anual. Se o exame deu normal hoje, eu só preciso repetir esse exame daqui a 5 anos. Olha só, né? Então é um exame invasivo, é um exame caro, constrangedor de alguma forma, mas que não precisa ser anual. É um esforço ali que eu faço pontual, e aí não deu pólipos, ou deu pólipos muito pequenos e pouca quantidade, eu vou repetir ali com 3, 5 anos, entendeu? Então, é um esforço ali pontual. Doutora, é caro, porém acessível, né? Para cuidar da saúde é a vida, né? Exatamente. É possível, né? E tem disponível pelo SUS também. Também, né? né? Tem alguns serviços aqui, inclusive em Juazeiro, que realizam o exame pelo SUS. E eu sempre deixo assim converso muito. Quando a gente fala de prevenção, você tem tempo. Por mais que eu tenha 45 anos, não precisa me desfazer de alguma coisa minha, me aperrear para fazer o exame. Quando você não está sentindo nada e você tem essa consciência cedo, você consegue esperar até a fila do SUS para fazer a prevenção. Sim. É diferente de eu já estar ali com sangue, perda de peso, dor na barriga, e aí eu tenho que me reinventar e dar um jeito de fazer o exame. Então, quando a gente fala de prevenção, até isso a gente consegue garantir, né? Porque você tem tempo de se organizar pelo tempo, SUS, né? entendeu? Detalhe importante aí, detalhe importante. Doutora, agora a senhora falou outro ponto aí relevante, que eu me reportei aqui, apenas a questão do sangue nas fezes, mas tem também essa questão Dos outros sinais, dos né? outros sinais, né? Sim. O emagrecimento, né? Quando é que a gente, por exemplo, todo mundo sem sentir nada, precisa fazer o exame a partir dos 45. Antes disso, quando é indicado fazer o exame, perda de peso não programada, né? Aquela pessoa ali que está com seus 40 anos, que todo mundo percebe que emagreceu, que perdeu massa magra, e aí assusta. Então, perda de peso não programada, rastreio de câncer. Anemia não justificada por outra causa, não é uma mulher que está com sangramento vaginal importante. Dor abdominal que não melhora, que também não é justificada por outra causa. São os principais fatores, né, que faz você repetir o exame antes, ou se ainda não fez após os 45 anos, urgenciar. Fora isso, história familiar. Se eu tenho um parente de primeiro grau que teve câncer, eu preciso começar a minha prevenção antes. 10 anos antes. Por exemplo, o jovem que a gente tratou ano passado aos 28 anos. Hoje ele tem um filho de 9 anos. 10 anos antes, ou seja, aos 18 anos, todos os parentes de primeiro grau desse meu paciente precisam começar a fazer a colonoscopia. Entendeu? Então, esses são os fatores e os sinais que me faz antecipar o exame ou urgenciar se eu ainda não fiz. Detalhe importante, até porque precisamos vencer tudo isso. Agora, a senhora falando isso, eu imaginando, quer dizer, essa criança, esse garoto com 18 anos já vai ter que fazer, olha só, quando ele poderia fazer só com 45, né? Aí eu com 45 me restringo a alguma besteira, que eu vou falar assim, e não vou fazer. Não quer fazer. Não quer fazer, né? Mas você imagina a dor... repetindo, é silencioso, né? Mas você imagina a dor que essa família, que os irmãos, os pais, o próprio filho, sentiu junto com esse paciente de 28 anos. Esse paciente de 28 anos, ele já chegou para mim com um caso muito avançado. E, infelizmente, eu precisei fazer a bolsinha, a colostomia. Não deu para eu reconstruir no mesmo tempo.
E já era um câncer avançado e ele precisou, que é assim, jovem, geralmente cursa assim, em quadro rápido. Ele precisou complementar o tratamento com quimioterapia. Graças a Deus, este ano, eu já fechei a bolsa dele. Já reconstruí o intestino. Mas você imagina todo este ano, que não só ele, mas todas as pessoas que o amam sofreram. E ele não teve, é isso a tecla que eu bato, ele não teve chance de prevenir. Porque ele era muito jovem. Tinha sentido, né? Ele não... Mas o senhor tem. Eu tenho. De prevenir. De chegar nos 45 anos e fazer meu exame. Entendeu? Vencer meu tabu, meu medo e fazer. Ele, muito jovem, não teve. E passou por tudo isso. Então, eu que tenho a oportunidade de fazer, eu vou me negar. Tá entendendo? Certo, tá certo, tá certo. E nós estamos falando aqui na colonoscopia, né? Nos cânceres de intestino. Porém, dentre tantos outros que podem ser feitos também de forma preventiva, né? Uhum. E evitar, afinal de contas, 45 anos no exemplo para a colonoscopia, mas os demais, para que esperar tanto? Até porque a senhora falou algo interessante, se eu tenho tempo, por que esperar, né? Uhum. Gente, observa-se que o tema é convidativo para a gente continuar conversando, né, durante o programa e a cada palavra externada pela doutora nos adverte cada vez mais para que a gente possa se prevenir acima de tudo, né? Ela falou lá no início que ela adora falar em prevenção. Prevenção, você não está doente, né? Nós não estamos doentes. Olha só, a prevenção nos oportuniza momentos em nos mostrar que nós não estamos doentes. Legal. Doutora, vamos beber água São Geraldo? Por favor, doutora. Doutora, mais um cafezinho, né? Por gentileza. Ah, claro. Gente, o tema é extremamente relevante e a doutora competente. Vamos ao intervalo? Temos muito mais no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje, de forma muito consistente aqui, conversando com a minha convidada, a doutora Jaqueline Macedo, ela que é médica coloproctologista, né, brilhantando o nosso programa de hoje com muita competência sobre os cuidados que nós devemos ter com cânceres de um modo geral, né? Mas em especial aqui no nosso tema de hoje, no colo retal e também no intestinal, que faz tudo parte ali, que a doutora disse que passou no intestino, o cuidado é com ela, né? Vou pedir permissão aqui à doutora, né, para mostrar para você aqui a minha queridinha, ó, Café com Leite em Revista. Café com Leite em Revista, gente. Aqui nós temos matéria, inclusive, de saúde, educação, cultura, empreendedorismo, tá? História e muito mais. Pega o seu exemplar, é grátis, foi feita para você. Rua Delmiro Gouveia 163 é o endereço certo para você pegar o seu exemplar. E para você que reside fora, manda uma mensagem aí nas nossas redes sociais, a produção vai enviar para você sem nenhum custo. É grátis, é feita para você. A sua está com a produção, se ainda tiver. Porque essa daqui é da doutora Jaqueline, daqui a pouquinho eu entrego para ela, tá? A sua, se não tiver mais com a produção, infelizmente, você perdeu. Mas nós estamos terminando aí de preparar a próxima edição, a 9ª edição, que vem maravilhosa, tá? E é feita com muito carinho para você, lembre-se disso. Doutora, a senhora falou num momento aí, quando esse cidadão de 28 anos que foi diagnosticado, né, e fez a cirurgia e tal, ele está bem hoje, né? Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus, que Deus o abençoe. Doutora, mas aí a senhora falou num tema que me chama a atenção, que é a relação familiar. Uma pessoa acometida de qualquer doença, em especial câncer, que quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, parece que já é o fim do mundo, né? Sim. Você tem câncer, parece que pronto, aí o mundo cai. Então eu acho que ali precisa de um cuidado através de uma terapia, né? Uhum.
para que essa pessoa se restabeleça também, né, doutor? Até para dar essa notícia, eu acho que deve ser muito difícil, né, doutora? E assim, no começo eu falei que eu fico muito feliz em falar sobre prevenção. Mas é porque quando a gente faz um exame, por exemplo, quando eu sou apaixonada. Da minha especialidade, o que eu mais gosto de fazer é operar. Eu gosto muito de cirurgia. Mas quando a gente faz uma colonoscopia e acha um câncer, não tem como a gente ficar feliz. Eu vou operar, pode ser particular aquele paciente, mas a gente não fica feliz. A gente fica triste, a gente sente o primeiro baque ali. Por quê? A primeira coisa que passa na nossa cabeça é, poxa, e se esse paciente tivesse feito a colonoscopia antes? Eu ia ter que dar esse resultado para ele? Ele ia ter que enfrentar isso aqui? Então, quando você pensa que existe um exame capaz de evitar aquilo ali, aquele sofrimento, aquele processo, né, de cura, que a gente tem que confiar na cura, mas é sofrido. Então, a gente já sente ali como profissional. E você dar uma notícia para aquele paciente, dói pra gente também, porque não é um paciente, não é um cliente. É o filho de alguém, é o irmão de alguém, é o pai de alguém. Não é um cliente que não me pagou a conta direito e eu tô ali cobrando a diferença. É uma pessoa amada por alguém. Sim. E que todo mundo vai sofrer ali aquele processo, por mais que a cura chegue. Entendeu? Doutora, é nesse momento que deve chamar a família, né? Também, porque tanto é difícil esse momento até para informar, até porque a aceitação não é fácil, né? Primeiro. Sim. E vem tanto medo ali associado, né? Olha só, volta lá para os 45. Por que você não olhou nos 45, né? Doutora, aí a importância da família nesse momento. Sim. E assim, eu sempre prezo muito assim, por essa relação. Primeiro de empatia do médico, né? E graças a Deus a gente tem hoje muitos colegas mais jovens, né? Mais empáticos, que tiveram uma trajetória menos sofrida e aquilo ali leva a medicina com mais leveza. E é o primeiro ponto, esse acolhimento. Primeiro acolher para mostrar a importância de fazer o exame e ganhar a confiança de que aquele é o caminho certo. Segundo, acolher e mostrar aquele resultado não como um fim. É doloroso, mas que a gente agora tem uma nova batalha e a gente vai vencer, se Deus quiser, essa nova batalha, entendeu? E a importância da família tá junto. Porque como é que fica, né, a cabecinha ali daquela pessoa? E o apoio dessa família, o apoio dos amigos, né, a oração, né, daqueles que têm a fé ali junto, faz toda diferença no tratamento. Toda diferença. A hora é essa, né? E a hora de todos se unirem, né? Em prol de um objetivo só, né? Tá certo. Eu imagino assim, porque deve doer na família inteira, né? Sim. Na família inteira. Doutora, é comum, por exemplo, na hora que eu sou diagnosticado por algum problema, até com uma virosinha, eu vou aonde? Na internet. Eu vou buscar ali e já levo a resposta para a doutora, né? E assim, é engraçado agora, né, que os pacientes hoje, eles não são mais ignorantes. Então, se você não está preparado e atualizado, você vai passar por constrangimento. Porque o paciente, ele já chega, às vezes, sabendo o que tem. E se você não fala de uma estratégia, por exemplo, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com laser, enfim, com algumas videolaparoscopia, robótica. Então, o paciente sabe que isso existe. Se, por exemplo, eu só percebo que não é um caso que se encaixe e eu não falo aquela opção, o paciente, doutora, e o laser? Resolve o meu caso? Aí eu volto ao assunto, porque eu já tinha percebido que aquele paciente não se encaixava na tecnologia, mas aí eu volto. Não, a gente usa essa tecnologia para o caso assim, 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 o seu assim. Mas o paciente já pesquisou antes Que tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Esse cuidado precisa existir, que é para poder... Mas eu acho muito bom, Leite, agora. Por mais que tenha notícias equivocadas e que assustam, mas antes, eu via que as pessoas, não no meu tempo, né? Mas antes eu percebia que os pacientes entravam no consultório, recebiam uma receita. Se você chegasse lá fora, se o parente chegasse lá fora, o que é que você tem? Não sei. Ele mandou tomar isso aqui. Era unilateral. O médico falava, o paciente ouvia.
Hoje eu percebo que não é assim, é um diálogo. E eu prezo muito por isso. Eu já até postei no Instagram, né? Que tava em 47 minutos já a minha consulta com esse paciente. Pode ser do SUS, que eu atendo o SUS também, pode ser do particular. Mas eu só acabo aquele encontro ali depois que o paciente entendeu o que tem. Ele entendeu também as orientações. Ele entendeu a medicação. Então, eu acredito que agora, entendendo, ele vai seguir. Então, o fato da internet, da rede social, trazer um pouco dessa orientação, ajuda a conversa também a ser uma conversa, né? Um diálogo, não é mais... Eu acho que até desafio profissional, né, doutora? Claro. Vou estudar mais, vou ter mais cuidado para competir com algo pesado, que é a inteligência artificial, que é as redes sociais de um modo geral, né? Sim. Doutora, quando nós falamos de câncer intestinal, a senhora falou que vamos ao reto e ao ânus. Tratamento igual para todos? Não. O câncer de reto baixo e ânus é diferente do câncer do intestino grosso e reto mais alto. O câncer do reto mais alto e do intestino grosso, porque nosso intestino ele faz tipo um quadrozinho na minha barriga. Ele começa do lado direito, atravessa embaixo das costelas, desce para o lado esquerdo, vai lá para o reto e para o ânus. Então, todo esse intestino grosso e o comecinho do reto, ele é tratado primeiramente com cirurgia. Eu vou tirar o tumor, enfim, resumindo, vou juntar as bocas de novo daquele cano, se Deus quiser. Espera a biópsia, dependendo da biópsia, o paciente está curado. Vai fazer exames ali semestrais, até 5 anos e fazer o acompanhamento, mas de antemão está curado. Já reto baixo e ânus, não é cirurgia a primeira opção de tratamento, é radioterapia. O paciente vai para radioterapia pélvica, se não houver resposta, é que ele vai para a cirurgia. E a gente deve isso a uma mulher brasileira. É uma das mulheres mais premiadas mundialmente, que é a Angelita Gama. Que a cirurgia, o tratamento do reto baixo e ânus, a cirurgia é muito mórbida. Ela amputa o reto e o paciente fica com a colostomia definitiva. Definitiva. E aí, com esse tratamento, né, que a gente chama de adjuvante total, que a gente faz uma carga maior de radioterapia, às vezes, na verdade, mais de 50% dos casos, a lesão desaparece completamente, sem precisar de cirurgia. Então, ainda assim é uma chance. Com a bolsa. Não. Aí a gente diminuiu, né, em mais de 50% as amputações de reto. É impressionante. Mas, graças a Deus, é a oportunidade de vivermos mais um tempo, né, doutora? Ah, não. E, assim, a sobrevida ela é muito alta. É muito alta. Por isso que a gente preza ali para o exame, para também diagnosticar cedo, né? E aí a gente realmente não tem... O paciente tem que ter o cuidado para tomar... eu sempre digo assim, que o paciente deve fazer a parte dele, né? A doutora me orientou e me medicou e eu tenho que cumprir rigorosamente. Esse meu paciente de 28 anos, ele era obeso, né? Um ano antes do diagnóstico. E aí depois depois do nosso tratamento, ele voltou a ganhar peso, né? E eu puxando a orelha dele, né? Olha, você ganhou mais uma oportunidade de viver. Mas você ainda é jovem, pode ter outras doenças, sei lá, hipertensão, enfim. Então, aproveita, né, esse estalo aí, né, que Deus deu e vai cuidar da tua saúde, pratica teu esporte, se alimenta melhor, controla esse teu peso. Então, vencer uma etapa dessa não significa, né, que acabou. Então, os cuidados continuam. Voltando ainda lá para o início do programa, doutora, percebe-se o seguinte, que há um volume como a senhora disse, de academias tem demais, né? Academia, o ciclismo, corrida. As academias hoje, toda esquina tem uma. Era igual a loja de açaí. Agora é loja de academia. E lotadas, diga-se de passagem. Isso ajuda as pessoas a evitarem problemas, eu não diria nem de câncer de intestino, mas de... Garante, assim, não, a atividade física hoje, né? É uma das medidas que a gente pode fazer que mais previne as doenças, entendeu? Por exemplo, já tem estudo que só a caminhada consegue controlar ali 10% da pressão arterial. Só a caminhada. Só a caminhada. Entendeu? Então, assim, a atividade física é comprovada a prevenção e controle de várias doenças. Há 30 anos atrás, mais ou menos, eu tinha um problema cardíaco. E fiquei com medo, né? O coração, eu ia morrer, então eu digo, eu vou para São Paulo. Eu fui para São Paulo, no Hospital do Coração, tinha um médico lá, um dos fundadores na época,
E ele disse assim, um senhor já, e depois, uma hora eu falando lá na minha vida, ele disse, não, eu vou te passar 3 medicamentos para você, que se você não puder comprar, vai embora, sai do Ceará, vai embora, nem apareça mais aqui. Aí ele escreveu num papel. Aí quando eu olhei, se você pode comprar, o que foi que ele escreveu? Perca peso, não perca peso e faça caminhada. Não precisa você correr, é só fazer caminhada diariamente. Vá embora para o Ceará, que você não tem nada não. Pronto, eu vim fazer isso. Olha só, eu passei um bocado. Hoje não, eu fiz uma cirurgia, eu tenho um marca-passe, uma válvulazinha aqui, mas está preparado para ver mais 40 anos daqui para frente, viu? 40 ou 50. Vai dar certo. Vai, já deu. Já deu. Doutora, eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta já, tá bom? Gente, o nosso tema é extremamente importante, né? Até porque prevenção de cânceres, independente de onde quer que seja, porque é no organismo, de um modo geral, mas no nosso caso aqui em especial, hoje é do intestino e daquela parte coloretal. E a minha convidada, ela é médica coloproctologista, né? Doutora Jaqueline Macedo. Doutora, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo rapidinho, nós vamos tomar um cafezinho e a gente volta logo, tá bom? E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos já já. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo, na companhia da doutora Jaqueline. Mas, doutora, primeiro lhe parabenizar pela atitude de gostar da prevenção e por ser uma pessoa, digamos assim, humana no quesito do olhar para o paciente, que eu acho que isso é extremamente... Primeiro, eu tenho isso comigo como uma obrigação de ser humano, né? E a senhora assim o fazendo, parabéns, porque as pessoas, nós... quando pacientes, precisamos disso, tá? Então, quero te desejar tudo de bom, agradecer por esse momento e dizer que será oportuno sempre aqui a sua vinda, viu? Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, né? É muito bom e eu encaro isso como uma missão, né? É um assunto ainda pouco comentado, então conseguir alcançar mais pessoas, orientar mais pessoas, garantir mais prevenção e tratamento é uma grande oportunidade. Eu agradeço o convite por estar aqui hoje. Que bom, muito obrigado mais uma vez. E lembre-se, nossa média de telespectadores por noite aqui é em média de 13 mil telespectadores. Com muito orgulho eu digo isso. E lhe digo que nós fomos assistidos em 174 países aqui de Juazeiro do Norte. Olha que maravilha, né? Oh, que bênção. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Parabéns também. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Tenho certeza, e se não estiver assistindo... Jonas, obrigado, viu, pela audiência e obrigado por me indicar aqui sua belíssima filha para vir aqui ao programa Café com Leite falar sobre este tema de tamanha relevância. E a nossa amiga Graça também, né? Graça, beijo para você, obrigado também pelo carinho da audiência, tá? Paulo César na Vila Fátima, assiste o programa Café com Leite. Cícero Robério Almero, esposo de Lia, lá na cidade do Crato, ela que trabalha na Farmácia Gentil. Olha só, Lia, um abraço para você também, mandando só para o teu esposo, olha só. Laércio também brigou comigo, porque disse que assiste o Café com Leite e eu não mando um abraço para ele, né? Laércio da Farmácia Gentil. Fátima Vieira no Tiradentes, Lúcia Alves no Franciscano, João Maurício no Crato, Edivani e Cirilo, que sempre nos acompanha aqui na TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri. Beijo a todos, fiquem com Deus e lembre-se, aos domingos às 23 horas na Rede Meio de Comunicação, você assiste o programa Café com Leite a nível nacional. De segunda a sexta-feira eu estou com você todas as noites. Beijo a todos, fiquem com Deus.